O que é natureza humana, né? Quando falamos sobre natureza, verificamos algo que é inerente, né? Algo que é intransferível e algo que é imanente. Por exemplo, vemos que o sapo gorjeia, né? O cachorro late, né? Por exemplo, o sol aquece. Então verificamos que na natureza, né, a natureza exerce atributos inerentes e imanentes a ela. E o ser humano? O ser humano é um ser natural ou é um ser empírico? Interessante que se verificarmos, o cachorro faz sexo com o cachorro, que é da sua natureza. O sapo ele vai fazer sexo com a rã, o cachorro com a cachorra. E o ser humano, quando ele vai fazer sexo? Interessante que o ser humano, quando ele vai fazer sexo, ele transcende a sua natureza, né? Visto se colocarmos em tese que o ser humano tem uma natureza inerente, né? Aquilo que acreditamos, né? Por exemplo, o ser humano ele pode fazer sexo, se ele puder, ele faz tanto sexo com cachorro, com boi, né? Com leopardo, isso se for possível. Mas o porquê que o ser humano tem essa característica? É interessante que não temos uma resposta assim totalmente plausível, mas verificamos que o ser humano, por mais fazendo parte da natureza como um todo, né? Se vemos o mundo como um sistema e como um organismo, e que na verdade o é, o ser humano é o único ser que não faz parte desse organismo. É porque o ser humano ele sempre procura transcender aquilo que ele conhece como a sua natureza. Uma coisa muito interessante que é a linguagem, né? A linguagem foi um modo do homem interpretar, né, o mundo mediante símbolos. Se não fosse a linguagem, se não fosse a cultura, nós teríamos a mesma característica dos homens da caverna, né? Sabe, seres totalmente instintivos, impulsivos, reais, né? Freud ele fala um pouco que a cultura ela tenta de uma certa maneira adormecer a nossa natureza, e o que nós fazemos para sobrepor a nossa natureza, né, é sublimar ela de um modo totalmente artístico, né? Vamos para a arte, para a ciência, porque reprimimos aquilo que conhecemos como a nossa natureza. Quando eu digo natureza, eu digo tudo aquilo que se refere ao instinto humano. Interessante que o instinto humano não é muito diferente de um instinto animal. Por exemplo, conforme que o animal ele apenas mata para comer, mata, né, para existir, há uma luta, né, entre a natureza do tigre e a natureza do boi. Aquele que tem o maior instinto, a maior força sobrevive. Então, o ser humano é um ser que ele usa do instinto para sobreviver. Mas o interessante é que como a natureza ela age de modo totalmente indiferente, o ser humano ele tem requintos de crueldade. A natureza é crua. Como é que eu posso dizer que ela é crua? Ela é crua porque ela é indiferente, ela é do que é mediante a opinião do ser humano a que observa ou não. O ser humano ele age com requintes de crueldade. Então, por exemplo, tem o nosso instinto e tem o nosso intelecto. Muitas vezes utilizamos o nosso intelecto, né, como subproduto do instinto para justificar as bases do ato. Então, a natureza do homem ela é muito mais excessiva do que o normal. Isso acontece por causa da sua capacidade de abstração, né? Um modo de percepção da realidade, e como o homem ele vai se desenvolvendo no decorrer da história, visto que o homem também ele é um ser totalmente empírico, né? O homem não é só instinto, né? Ele vai criando conceitos mediante a relação que ele tem com a realidade, né?
Mas assim, nós temos uma tendência, né, por exemplo, de falar que somos os seres totalmente coerentes, racionais, mas o homem ele é muito mais levado pelo seu instinto ou pelo seu grau de perversão, vamos dizer assim, ou neuroticidade. Então o ser humano faz aquilo que está com vontade, mesmo que essa vontade não esteja de acordo com a natureza que nós conhecemos hoje. É por isso que vemos vários tipos de feitiços, por exemplo, no campo sexual, né? Ao pansexual, que o ser humano pode fazer sexo com tudo lhe dá tesão, né? Então, o ser humano, mediante sua capacidade de abstração, de interpretar a realidade através de símbolos, ele vai criando conceitos, né? E ele sempre vai justificar esses conceitos de acordo com o seu instinto, né? Então, ele sempre vai relativizar o todo por aquilo que ele sente, por aquilo que ele considera ser orgânico. Então, o ser humano ele é mais animal, né, do que um ser racional, né? A racionalidade muitas vezes ela é usada somente para justificar o seu ato animal, o seu ato instintivo, algo que não tem lógica para a pessoa que ele fala, mas tem todo sentido para ele mesmo, né? Porque mediante a sua fantasia, o ser humano vai elaborando os conceitos para que a sua fantasia, né, para que a sua libido, né, o seu campo libidinal, os seus desejos, as suas pulsões se concretizem. Então, o ser humano é o único ser da natureza que não age dentro da natureza. Então, muitas vezes, quando você vê alguém com um senso de moral muito forte, porque a moral faz parte da nossa sociedade e nos mantém como um vínculo para que nós podemos, né, viver um com o outro, reprimindo nossos instintos para que possamos viver bem. Então, a moral ela é uma espécie de cola social. Mas muitas vezes, se você vê uma pessoa que é impecavelmente moral, né, essa pessoa ela pode desbancar para alguns extremos, né? Ou essa pessoa pode se tornar uma pessoa totalmente lasciva, ou uma pessoa estritamente raivosa, iracunda, irascível, uma pessoa, né, calcada de ódio. Então, há de se confiar, né, há de desconfiar, na verdade, de uma pessoa que se diz que age de acordo com os valores morais.